Uma boa noite para quem nos acompanha nesta sexta-feira, dia 28 de março. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça afasta suspensão de recursos extraordinários que discutem honorários em causas de alto valor entre particulares. Eduardo Kovaleski. Centenas de recursos paralisados poderão voltar a tramitar normalmente. A Corte manteve o entendimento já consolidado que estabelece critérios objetivos para cálculo de honorários em ações de grande valor econômico. Ações para populações vulneráveis são foco da Semana Nacional da Saúde. No STF, comissão discute aprimoramentos à proposta de alteração da lei do marco temporal. Carolina Cassola. Foram discutidos dos artigos 1º ao 5º do anteprojeto de lei, que tratam das disposições gerais e do reconhecimento e da demarcação de terras indígenas. E ainda, a presidente do Conselho Nacional de Justiça fala sobre metas do Judiciário para presidentes dos tribunais de justiça. Agora são 6 horas e 15 minutos e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, participaram do 15º encontro do CONCEPRE, o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, em Florianópolis, em Santa Catarina. A programação segue até sábado com reuniões e palestras. Aos presentes, Barroso falou sobre a importância do encontro. Ele disse que é fundamental que os presidentes dos tribunais estejam reunidos para alinhar metas do judiciário, equacionar os problemas e desenvolver a capacidade de prestar o melhor serviço possível à sociedade. O encontro de presidentes de tribunais tem como objetivo discutir temas relevantes em comum e compor as pautas importantes para o judiciário brasileiro. O evento acontece 4 vezes ao ano, sempre em estados diferentes. O CONCEPRE nasceu no dia 5 de novembro de 2021 da União do Conselho de Tribunais de Justiça e do Colegiado de Presidentes de Tribunais de Justiça e tem como objetivo consolidar uma linha de entendimento nacional em termos de reestruturação, de representatividade institucional dos presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o país. E um conselheiro destaca acordo histórico para a pacificação de conflito gerado com a construção da usina de Itaipu. Confira agora com o repórter Diego Brião. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, o STF, participou da solenidade de homologação de um acordo entre a Advocacia Geral da União, a AGU, e o Ministério dos Povos Indígenas, para pacificar um conflito agrário envolvendo comunidades indígenas Avá-Guarani e fazendeiros no estado do Paraná. O acordo foi homologado no âmbito da Ação Civil Originária 3.555. O ministro Dias Toffoli é o relator desta ação. Para ele, trata-se de uma reparação histórica pela violação a direitos humanos e fundamentais dos Avá-Guarani. O conflito remonta à década de 1970, com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional. A etnia Avá-Guarani sofreu o impacto do alagamento de terras tradicionais com a criação do reservatório da usina a partir do represamento do Rio Paraná na fronteira com o Paraguai. O acordo estabelece medidas para assegurar a territorialização das comunidades locais e prevê a destinação aos indígenas de 3.000 hectares de terra que serão adquiridos pelo consórcio Itaipu Binacional ao custo inicial de R$240 milhões. Além disso, a empresa se comprometeu a implementar ações de restauração ambiental nas áreas adquiridas e a financiar serviços essenciais como fornecimento de água, energia elétrica, saneamento, saúde e educação. Da agência Rádio Web, Diego Brião. STJ afasta a suspensão de recursos extraordinários que discutem honorários em causas de alto valor entre particulares. Quem explica é o repórter Eduardo Kovaleski. O Superior Tribunal de Justiça determinou nesta quarta-feira a retomada imediata dos julgamentos sobre valores de honorários advocatícios em causas de alto valor entre particulares. A decisão da Corte Especial do STJ põe fim à suspensão desses processos, que aguardavam um julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre tema semelhante.
O ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do STJ, esclareceu que a discussão no Supremo envolve apenas casos com a Fazenda Pública como parte, não se aplicando a litígios entre empresas ou pessoas físicas. Com isso, centenas de recursos paralisados poderão voltar a tramitar normalmente. A Corte manteve o entendimento já consolidado no tema 1076, que estabelece critérios objetivos para cálculo de honorários em ações de grande valor econômico. O caso analisado foi encaminhado para nova avaliação de admissibilidade na vice-presidência do tribunal. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. 6h20. No próximo bloco, mulheres indígenas são foco da Semana Nacional da Saúde. E ainda, a proposta de alteração da lei do marco temporal é discutida no STF. Voltamos já. Radar da Justiça. Está disponível na página do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br, pesquisa sobre a complexidade dos processos direcionada a juízes de primeira instância das justiças estadual, federal e do trabalho. O questionário fica disponível para preenchimento até o próximo dia 15 de abril. Não é preciso se identificar. O objetivo é compreender melhor a questão na perspectiva da magistratura e planejar mecanismos que assegurem a equivalência da carga de trabalho, especialmente para a atribuição de pesos diferenciados na distribuição de novas ações nas unidades judiciárias de primeiro grau. No questionário, os magistrados podem manifestar a opinião sobre o nível de complexidade de 55 classes processuais previstas nas tabelas processuais unificadas do CNJ. São 7 opções, de muito simples até extremamente complexo. Também responderão se o número de partes e as características da unidade judiciária podem tornar um processo mais complexo. E uma audiência de conciliação no STF debate as propostas envolvendo 5 artigos do anteprojeto da Lei do Marco Temporal. As informações você confere agora com a repórter Carolina Cassola. A Comissão Especial do Supremo Tribunal Federal, que discute a Lei do Marco Temporal de 2023 para a demarcação de terras indígenas, se reuniu nesta quinta-feira para debater sugestões de aprimoramento ao anteprojeto de lei apresentado pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes. A audiência de conciliação marcou a retomada dos trabalhos, suspensos desde o dia 21 de fevereiro. Durante o encontro, a Advocacia Geral da União apresentou suas sugestões e os demais participantes expuseram suas posições sobre possíveis alterações no texto. Foram discutidos dos artigos 1º ao 5º do anteprojeto de lei, que tratam das disposições gerais e do reconhecimento e da demarcação de terras indígenas. Uma nova audiência foi marcada para o dia 2 de abril, às 14h, na sala de sessões da primeira turma do STF. Durante o encontro, os participantes foram informados de que o ministro Gilmar Mendes vai avaliar a possibilidade de estender os trabalhos. O trecho do anteprojeto que trata da exploração de recursos minerais estratégicos em territórios indígenas será discutido em uma nova comissão e não será mais debatido nas audiências de conciliação sobre a Lei do Marco Temporal. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. E as mulheres indígenas da Ilha do Bananal, no Tocantins, vão ser foco da primeira Semana Nacional de Saúde, que acontece entre os dias 7 e 11 de abril. Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio do FONAJUS, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, a ação também vai acontecer nos estados com ações voltadas às populações em situação de vulnerabilidade. A iniciativa do FONAJUS, em parceria com a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e o Tribunal de Justiça de Tocantins, vai ser realizada no Polo Base Indígena de Formoso, no Araguaia, que atende uma população de quase 2.000 indígenas situados em 24 aldeias. Entre as ações previstas estão um atendimento especializado em ginecologia e consultas oftalmológicas e de pediatria para crianças, além de atividades educativas de prevenção à saúde. Também vão ser realizadas ações como emissão de documentos civis, tais como carteira de identidade nacional, cadastro de pessoas físicas e registro civil de nascimento da pessoa indígena. Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, que é celebrado no dia 7 de abril, a primeira edição da Semana Nacional de Saúde pretende fomentar
iniciativas que promovam essa integração de ações entre os poderes judiciário, executivo e legislativo e conta ainda com a colaboração de órgãos e entidades atuantes na área da saúde, tanto do setor público quanto do setor privado. Entre as ações previstas para que os tribunais realizem nos estados estão a realização de seminários, de jornadas, oficinas, organização de mutirões, de audiência de conciliação ou julgamentos que envolvam o direito à saúde pública e também suplementar. Agora são 6 horas e 25 minutos. No próximo bloco você confere um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Inteligência e segurança no judiciário é tema de encontro no Tocantins. Cristina Mara. O 6º Encontro Nacional de Inteligência do Poder Judiciário discutiu a reformulação da política e dos sistemas de segurança e inteligência do Poder Judiciário. Segundo dados apresentados no evento, o CNJ identificou 82 centros de inteligência ligados ao Poder Judiciário em atividade no país. A nova política de inteligência busca torná-los integrados e em operatividade. Justiça do Distrito Federal negocia R$1,5 milhão durante semana de regularização tributária. Cid Marcos. O Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negociou R$1,5 milhão na segunda Semana Nacional de Regularização Tributária. Em 5 dias de atendimentos, foram efetivadas 600 audiências, com alcance de 650 partes envolvidas e 200 acordos homologados. Comitê debate criação de centro integrado e ação voltada a pessoas em situação de rua no Mato Grosso. Destaque de Mércia Lívia. Ampliação de políticas públicas voltadas a garantir o acesso aos direitos sociais com atendimento digno à população em situação de rua, como a criação de um centro integrado de cidadania e a edição do mutirão Pop Rua Jude em Rondonópolis. Estiveram na pauta da primeira reunião neste ano do Comitê Multinível, Multissetorial e Interinstitucional para a promoção de políticas públicas de atenção às pessoas em situação de rua, liderada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. Justiça Federal da Terceira Região abre Pop Rua Jude Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Sandra Pedrosa. Durante 3 dias, a segunda edição do Pop Rua Jude Pantanal, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, promoveu o acesso de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social a serviços de justiça, cidadania, saúde e assistência. A força-tarefa, coordenada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pela Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, conta com a parceria de diversas entidades públicas e organizações não governamentais. Agora são 6 horas e 29 minutos e o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e um ótimo final de semana.